E aí, tudo bem? Como é que você tá? É, eu quero nesse vídeo aqui fazer um papo totalmente diferente, né? Eu não quero aqui ter a capa do professor, né? Da pessoa que sabe o que falar e tudo mais. Eu tô ligando a câmera aqui para conversar com você e falar um pouco do Fábio normal, né? De quem é a pessoa Fábio, o ser humano Fábio, entendeu? E, e por que eu tô fazendo isso, né? Porque, primeiro, a minha social media, ela falou pra eu... botou um script aqui de perguntas, né? E ela pensou em fazer posts, na verdade, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma pegada um pouco diferente. Eu mudei o ângulo da câmera aqui, né, e tudo mais, porque eu não quero que isso pareça uma aula, tá? Eu quero que isso pareça um bate-papo, tá? E eu acho que eu vou subir esse vídeo na plataforma também, porque às vezes, né, pode ser que esteja numa situação aí que você está desanimado com a vida, que você não vê uma perspectiva, né, que às vezes você não consegue encontrar uma saída para você e talvez se eu puder dividir um pouco da minha história com você, do que eu já passei, de repente isso possa te ajudar de alguma forma, entendeu? Eu não sei de que forma, né? Eu não sei de que forma. Pode ser até que não ajude, mas de repente, né? Às vezes você está cansado de estudar aí e tal, tá interessado em ver alguma coisa diferente, de repente a gente pode conversar um pouco, né? E eu queria dividir com você um pouco da história da minha vida, né? Porque muitas vezes as pessoas veem a gente, né? Numa situação que nós estamos hoje, né? Que nessa situação que eu tô, né? Um professor já renomado para concurso, né? E consultor do Senado, né? Aquela coisa toda, né? Dono de empresa, dono da minha própria plataforma, né? Com uma vida boa, né? Estável, enfim, né? E as pessoas pensam que sempre foi assim. E eu vou falar pra você, nem sempre foi assim, né? Nem sempre mesmo, né? E assim, eu quero falar desde o começo aqui um pouco da minha vida. Como é que foi a minha vida, né? Eu nasci numa família que até, né, quando eu era bem bebê, assim mesmo, 1 ano de idade, dois, a gente tinha uma boa situação, né? A minha mãe era bancária e o meu pai, ele era vendedor de moto, mas ele era um excelente vendedor, então ele ganhava muito bem, né? E a gente vivia num bairro aqui de classe média alta, aqui de Brasília, né? Até os meus 2 anos de idade ali, mais ou menos, né? E só que o que aconteceu, né? Basicamente na época, né? A cultura era um pouco diferente, né? Enfim, a minha mãe saiu do emprego para cuidar de mim, né? O meu pai botou uma pressão nela na época para sair do emprego, enfim. E e ele, depois de um tempo, ele foi demitido do trabalho dele. E a gente, né, passou bastante dificuldade, porque meu pai passou aí, né, depois disso, uns 4 anos, 4, 5 anos da vida, alternando entre bicos ali de motorista e tudo mais. E aí a nossa situação financeira foi se deteriorando progressivamente, né, basicamente. E, e aí, assim, a gente não chegou a passar fome nem nada, mas assim, nós começamos a viver uma situação de classe baixa, né? Média baixa ali. Né? Seríamos pobres com certeza se não fosse o fato da minha mãe ter um imóvel próprio que ela tinha comprado na época do banco. Né? Ainda estava financiado, estava uma prestação baixa lá e tal, enfim. Né? E aí a gente se mudou para esse imóvel em outro bairro, um bairro bem menos glamuroso do que a gente morava e tudo mais. E aí eu comecei a crescer, né? Depois dos meus 2, 3 anos de idade ali, eu comecei a crescer e a minha família, né? O meu pai fazia uma grana ali que era o básico para a gente sobreviver, né? Era o básico para comer e era isso. Necessidade básica era isso, né? Pagar as contas de água, luz ali, condomínio, era isso, basicamente, né? Então, assim, eu cresci numa situação de muita escassez, tá? Muita escassez, né? Não tinha muita coisa, não tinha muita perspectiva nem nada. E estudei em escola pública desde sempre, né? E aí eu comecei a estudar na escola pública, né? E tinha muita facilidade, tanto que eu pulei o Jardim 3, né? Porque por algum motivo, eu não me lembro, né? Claro, mas a professora viu que eu já sabia ler no Jardim 2. E aí eu fui logo para a primeira série, né? Na época.
e comecei a estudar na escola. E eu era, de fato, um dos melhores alunos da escola. Eu tenho até uma plaquinha até hoje. Ela tá aqui em cima. Eu só não vou pegar porque eu tô de bermuda aqui, né? Ela tá aqui em cima e é uma plaquinha que a escola me deu na quarta série, porque eu terminei a quarta série com 10 em todas as matérias. Eu era realmente um excelente aluno, né? As professoras, né, relatavam para os meus pais que eu era muito bom, né? Muito acima da média e tudo mais, e isso era bacana, mas mesmo assim eu nunca vi nada de diferente nisso, de especial, porque eu não tinha ninguém nem na minha família, assim, alguém que fosse, né, particularmente bem sucedido ou uma pessoa que mandasse bem nos estudos e tal. Não, não, a minha família era, né, primeiro que é uma família muito pequena, segundo que é, era uma família de classe baixa, né, classe baixa ali, quem ganhava melhor ali era uma classe média, assim, né, bem simples, né, nada demais. E aí, né, eu lembro que quando eu estava na quarta série, o meu pai, né, por algum motivo, descobriu, né, que existia o Colégio Militar de Brasília, né, o Colégio Militar aqui de Brasília. E aí ele falou, poxa, né, vou botar meu filho para fazer a prova, porque o Colégio Militar tinha uma fama de ser uma escola boa, né, melhor do que as outras escolas, né. E aí eu acabei, o meu pai acabou na época me inscrevendo no concurso, mas assim, foi uma coisa que eu lembro que, enfim, a prova, eu acho que ela era em outubro, mais ou menos, e essa ideia de fazer o concurso veio em junho, né, junho, julho, né, eu lembro que eu tive mais ou menos 3 meses de preparação para a prova, né, e aí assim, apesar de eu ser um bom aluno, a escola pública é uma escola que a matéria é bem atrasada, defasada com relação às escolas particulares, às escolas de ponta e etc. Né? E aí o meu pai falou para eu estudar para essa prova, só que eu não sabia nada, basicamente, né? Tivemos que pegar o edital ali e tal e ver o que ia cair. Né? E na época eu peguei uns livros assim de doação, que eu tinha uma tia que era professora aposentada, e aí ela tinha uns livros da época que eram da quinta série, né? Eu estava na quarta, isso era da quinta série, né? Hoje seria quinto e sexto ano, tá? Porque mudou, né? E aí eu peguei uns livros de doação, assim, e o meu pai com sacrifício ali, ele pagou, eu lembro, uma professora lá da minha rua, assim, uma menina, né? Na época era menina, nova, adolescente, sei lá, uma professora lá da minha rua para me dar aula particular de matemática e português, né? Para ver se eu, né, conseguia alcançar o nível da prova do Colégio Militar. Mas era uma coisa totalmente amadora, totalmente, né? Eu nem sabia que existia um monte de cursinho preparatório, um monte de coisa, né? O pessoal, né, hoje aqui em Brasília eu tenho total noção disso, que o pessoal, né, poxa, matricula o menino no iníciozão do ano e passa o ano inteiro estudando em cursos muito bons, né, muito tops, com professores experientes, voltados para isso, enfim. Na época não, eu peguei uns livros de doação e comecei a estudar com uma professorinha particular da rua, né? Estudei por 3 meses só. E aí eu fiz a prova. E na época eram 120 vagas para entrar na quinta série, né? E eu fui o 121, tá? E não só o 121, eu fiquei empatado com o 119 e o 120. Eu só fiquei fora por causa da idade, certo? E eu passei o outro ano todo, né, na minha época, né, que eu passei da quarta para quinta, eu passei o outro ano todo esperando ser chamado, né? Porque, poxa, eu pensei, cara, são 120 pessoas, né? Não é possível que alguém não vai desistir, né? E tal. Enfim, fiquei esperando e de fato ninguém me chamou, né? Eu não fui chamado e na época era muito comum, até hoje é comum, os alunos que não passam no colégio e ficam por pouco ali, eles fazem de novo a prova no outro ano, né? Porque aí já fizeram a quinta série toda, né? E aí fazem a prova no outro ano e aí, poxa, né? Mais um ano de bagagem, mais um ano de estudo, você acaba ficando em condições melhores para passar, né? Só que isso faz com que você tenha que voltar um ano, né, no colégio, porque, né, a prova era para entrar na quinta série. Então, se você faz a quinta série toda, no outro ano você deveria ir para a sexta. E não, né? Você passa no colégio, você vai entrar na quinta de novo, tem que voltar um ano. E aí, na época, eu, assim, honestamente, eu não queria isso, né? Não fazia o menor sentido. Eu via, né? É aquela questão da falta de perspectiva, né? Eu via com bons olhos eu continuar na minha escola pública, porque eu gostava dos meus coleguinhas e tudo mais, aquela coisa, né? Eu não via como uma coisa que seria muito importante no meu futuro. Eu achava até legal a ideia de ir para o colégio militar, mas assim, eu ficava até meio contrariado de ter que sair da escola pública porque eu gostava dos meus amigos,
né? E aí não passei, né? Não fui chamado e tudo mais. E falei pro meu pai assim, né? Na época eu falei, não, deixa, né? Eu vou seguir aqui, porque eu descobri que tem a prova do colégio militar no primeiro ano do ensino médio, né? E aí, e aí eu pensei, poxa, né? Vou fazer aqui até a oitava série. Na oitava série eu estudo para passar no primeiro ano do ensino médio. Só que eu não sabia a besteira que eu estava falando, né? Porque eu não conhecia o concurso. E se para passar na quinta série já era um concurso muito difícil, para passar no primeiro ano do ensino médio era muito mais difícil. Era muito mais difícil mesmo, né? E aí vem uma certa dose desde o começo, né? Eu acredito muito, particularmente, eu acredito muito em Deus, né? Acredito muito em Deus e eu acredito que Deus guia os nossos passos. Porque tem certas coisas que acontecem na nossa vida que são, de certa forma, inexplicáveis. São mensagens, né, que a gente tem, né, de coisas que são inexplicáveis. E uma delas foi eu não passar no colégio, né, dessa forma, né, 121, empatado com 119 e 120, né, não ser chamado, era uma coisa que pra mim, assim, né, eu já achava estranho, né, no mínimo. E aí, é, uma outra história curiosa foi a seguinte, né, aí eu tava já na sétima série, no finzinho da sétima série, fim do ano, assim, quase de férias já, né, do fim do ano. E um belo dia, eu tava sábado de manhã, assim, eu dormia tarde, né, na sexta, normalmente, né, coisa de moleque, e acordava bem tarde no sábado de manhã, assim, né, aproveitava para dormir bastante. Eu estudava de manhã, né, e sempre queria ter um tempinho a mais para dormir. E aí eu lembro que, sei lá, devia ser umas 11 da manhã, alguma coisa assim. O meu pai, eu tava dormindo, aí o meu pai, um dia, né, ele simplesmente acorda e fala assim, poxa, eu passei um dia ali na frente do, do, do curso para o Colégio Militar, que tem um curso grande aqui em Brasília que prepara para o Colégio Militar. Passei na frente desse curso aí e o pessoal, né, anunciou lá na faixa que, que vai ter prova de bolsa. Prova de bolsa lá pro curso, né? O pessoal estudar para o Colégio Militar e tal. E assim, né? E ele pensando, né? Poxa, o Felipe, né? Que ele me chama de Felipe, né? Na minha família me chamam de Felipe porque o nome do meu pai é Fábio, né? E eu sou Fábio Felipe. Então, né? O Felipe vai querer estudar pro colégio no ano que vem, tudo mais. E aí eu vou ver quando que é essa prova de bolsa. E ele ligou no curso lá e falou, não, eu queria saber quando que é a prova de bolsa. E aí uma secretária atendeu e falou, pai, a prova tá acontecendo agora. A prova é hoje e ela, né, foi agora de manhã, né, de 8 a meio-dia a prova. E isso era 11 da manhã, né? E ele falou, caramba, sério? Poxa, mas não tem jeito. Poxa, eu queria tanto levar o meu filho para fazer essa prova e tal, eu não sabia e tudo mais. E aí a secretária falou para ele assim, olha, tem um jeito aqui sim. Tem alguns alunos, né, uma meia dúzia de alunos aqui que eles são de uma religião que não permite fazer nada no sábado de manhã, né? Tinha alguma coisa assim. E eles vão fazer a prova à tarde. Você quer trazer o seu filho para fazer a prova aqui à tarde? Né? Você faz a inscrição aqui na hora, eu consigo botar ele para fazer a prova. Né? E aí ele, não, beleza, obrigado, tal, valeu demais e tal. E aí ele me levanta no tapa lá, no susto, né, na cama, fala, não, vai, você vai se arrumar, vai almoçar, que você vai fazer uma prova. E eu acordei assim, né, assim, né, perdido, né, sem saber nem o que ia cair nessa prova, né, não sabia nada. E ele me levou correndo lá para fazer a prova. Eu lembro que ele me deixou lá à tarde para fazer a prova, né, a prova era na escola do lado do cursinho lá, eles tinham alugado umas salas lá, não sei como é que era. Enfim, me levou lá e eu fiz a prova, era matemática e português a prova. E eu lembro, honestamente, que tinha muita questão que eu não sabia nem como é que resolvia, assim, né? Eu continuava sendo um bom aluno, mas é isso, a escola pública é muito atrasada, né? E aí eu nem sabia como que resolvia, sabia mesmo. E aí assim, tentei fazer o meu melhor e fui embora para casa. Foi isso, né? E aí meu pai me buscou e tal, e aí, pô, depois de, né, algumas semanas ali, essa secretária que me inscreveu na prova, ela liga pro meu pai, feliz da vida, né? Porque acabou que eles conversaram bastante, falando que eu tinha ganhado, eu tinha ficado em primeiro lugar nessa prova de bolsa e eu tinha ganhado a bolsa de 100%, né? Ou seja, né, para fazer o curso de graça. E essa bolsa de 100%, ela era só para o primeiro colocado.
Se eu ficasse em segundo, a bolsa seria de 50%. E mesmo 50%, se eu tirasse, né, se eu conseguisse os 50%, o meu pai não ia ter condição de pagar. Mesmo assim, entendeu? Mesmo assim. Só os 100% que resolvia. E deu certo. Eu não sei. Até hoje eu não sei. É inexplicável, honestamente. Porque eu não tive em momento nenhum a sensação que eu tinha ido bem nessa prova. Entendeu? E aí, eu tive a oportunidade de estudar, né, para o Colégio Militar no melhor curso de Brasília que preparava à época. Devido a isso, devido a essa bolsa. Mas mesmo assim, não foi nem um pouco fácil, porque quando eu cheguei no curso, eu estava de frente com os alunos, vários alunos, que eram alunos das melhores escolas de Brasília, né? Das melhores aí, todas as escolas de Brasília, muito boas. E eu, né, um reles aluno de escola pública. Então, quando eu comecei a ter aula nesse curso, eu lembro até hoje, cara, eu fiquei totalmente desesperado, de verdade, porque eu era acostumado a ser um bom aluno, né? E lá, não, absolutamente não. Né? Eu não era nem próximo do nível de certos alunos que tinham lá. Tinha uma galera muito, muito, muito forte e eu nem sabia de várias coisas, né? Fora o meu deslumbre, assim, né? A forma como a minha mente se abriu, assim, para o mundo, porque eu lembro que eu pela primeira vez vi um professor de matemática realmente bom, realmente diferenciado, assim, tipo, claro que eu tive bons professores na escola pública, mas assim, naquele momento ali não tinha comparação, né? Era uma coisa é igual você, poxa, jogar na várzea e de repente você vê um jogador de seleção jogando na sua frente, né? É uma coisa de outro mundo, assim, de outro mundo. Eu pensei, caramba, né? Existe, né, um nível das matérias que eu nunca tive contato, eu nunca vi na vida, né? Uma coisa impressionante, né? E aí isso me deslumbrou de certa forma, mas mesmo assim, né, era bem difícil. E eu falava para muita gente, né, até pouco tempo atrás, que o ano que eu mais estudei na minha vida foi a minha oitava série. Foi esse ano que eu estudei para o Colégio Militar, tá? Não foi o ano do vestibular, não foi o ano depois para fazer outras provas de vestibular, que eu vou contar mais para frente, não foi os anos que eu estudei para concurso, não, foi esse ano, porque esse ano eu realmente tinha um prejuízo muito grande para correr atrás, entendeu? E aí, e ainda teve uma situação que ainda foi pior, porque a prova do Colégio Militar, à época, caía 3 matérias, caía português, matemática e ciências. Ciências era física e química junto. Né? E eu era particularmente bom em ciências. Eu não, né, eu estava muito atrasado em matemática e português, mas ciências eu era particularmente bom e português eu era particularmente ruim. Né? Matemática eu era razoável, médio, certo? E aí as provas de ciências eram as que me salvavam, era as que eu tirava a melhor nota, né, digamos assim. E aí no meio do ano, quando saiu o edital do ano, né, isso foi o ano de 2002, certo? 2002, quando eu estava na oitava série, tá? Quando saiu o edital, tiraram a prova de ciências. Não teria mais a prova de ciências, seria uma prova só de português e matemática. E até hoje é de português e matemática, foi o ano que mudou. Tá? E aí você imagina o meu desespero de novo, né? Porque, enfim, quando eu estava conseguindo correr um pouco atrás, ir um pouco melhor na prova e tudo mais, ciência era o que me salvava e ciência saiu. E aí eu falei, poxa, eu sou horrível em português. Né? Eu acho que a minha chance é matemática, porque matemática era a matéria que reprovava muita gente na prova, né? É, mais ou menos na prova do Colégio Militar, eu lembro que era tipo assim, todo mundo, a primeira prova era a prova de matemática, mas passavam na prova menos de 10% dos candidatos, entendeu? Eles ficavam para a prova de português, então era uma coisa que me motivava, né? Que eu pensava, poxa, né, se eu passar na de matemática, né, eu tento me defender ali em português e a gente tem chance, né? E além disso, eram 20 vagas até o ano anterior, e nesse ano tinha reduzido para 15. Veja que antes eram 120 vagas e, né, no meu ano, para o primeiro ano foram 15 vagas. Né? Você vê que era um concurso muito mais difícil. Né? Esse foi o meu primeiro contato com o concurso, foi na minha quarta série, o segundo foi na oitava série. Né? E aí, estudei, me matei de estudar, de verdade. Eu assisti aula à tarde, né? Eu tinha a escola pública de manhã, assisti aula à tarde. Às vezes eu ficava no turno da noite, lá no cursinho. Dava umas 9 horas da noite, 9 e pouco, eu pegava um ônibus para voltar para casa sozinho. Né? E eu tinha essa rotina. Eu tentei fazer o possível para ir bem nas matérias, para eu ficar passado na escola pública no terceiro bimestre.
que aí eu teria mais tempo livre. E aí, basicamente, todo o tempo que eu tinha, eu até faltava a aula da escola pública para ir pro cursinho de manhã. E eu ficava lá estudando manhã, tarde e noite. Muitos dias foi assim. Entendeu? Estudando, correndo atrás, tentando fazer o meu máximo ali. E aí o que que aconteceu, né? Na prova de matemática, eu fui muito bem. Eu fui muito bem. Eu fiquei em quarto lugar na prova de matemática, eu lembro até hoje. Né? Eu fiquei em quarto lugar na prova. Eram 15 vagas, então estava em quarto, beleza. Né? E aí tinha o desafio ainda da prova de português. E a prova de português, eu fui bem na prova objetiva, mas na redação eu fui horrível, quase zerei a redação. Certo? Isso quase botou a perder o meu concurso. Eu fiquei com uma nota baixa na redação e caí para 11º, certo? E aí fiquei em 11º no concurso e passei, né? Passei 15 vagas, passei, graças a Deus, deu certo, né? E aí, olha só, e isso, né, ter passado no colégio mudou minha vida, né? Mudou minha vida na época, porque eu entrei num colégio muito melhor, né? Não era o melhor de Brasília, né? Até hoje não é, mas era anos-luz à frente da qualidade da escola pública comum, né? Inclusive isso aqui, ó, esse aqui é o meu canudo do diploma do colégio, ó, 2005 eu me formei, certo? O Colégio Militar de Brasília, né? Foi 2003 a 2005 que eu estudei lá e guardo assim memórias excelentes, né? Do período que eu tive lá. E a maioria dos meus amigos, inclusive próximos hoje, são amigos que eu fiz no colégio militar. Então eu sou muito grato, né, ao colégio. E aí entrei no colégio e além disso, né, eu era um garoto muito nerd, muito tímido, né? Muito tímido. Eu não tinha uma desenvoltura assim para falar. Né? Quem me vê hoje pensa que eu sou, né, um cara totalmente desinibido, mas eu não era em absoluto. Eu era muito tímido mesmo. Eu não sabia abordar uma pessoa na rua, né? E aí, nessa época que eu estava na oitava série, quem estudava muito lá, quem, né, se esforçava, ia bem na prova e tudo mais, o curso chamava a gente para ser monitor aluno. Era um crachazinho assim de monitor aluno, eu lembro disso. Né? Que esses alunos eles iam para monitoria era um período depois da aula, era 1 hora depois da aula, para estudar a mais e a gente podia tirar dúvida dos outros alunos. Isso era uma coisa que para mim, né, foi um primeiro contato com algo que seria um embrião de dar aula, né? Porque, né, eu comecei a tirar dúvida do pessoal e tal, e comecei a me identificar com isso. Por mais que eu fosse tímido, eu me identificava com isso. Né? Às vezes ia pro quadro, né, tentava rabiscar alguma coisa e tal, mas ainda era muito tímido, muito retraído. E aí eu fiquei nessa de monitor aluno. E por ter passado no colégio militar, esse curso que eu estudei, ele dava de brinde, né, dava uma condição especial para quem passava, que era o cursinho grátis para a primeira etapa do programa seriado aqui de Brasília, para você estudar, para você fazer o vestibular da UNB. O vestibular da UNB, da Universidade de Brasília, ele tem um programa que é em série, você faz uma prova no primeiro ano, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, e aí depois você entra na UNB, certo? Aí eu ganhei o curso da primeira etapa desse programa seriado. E isso para mim é ótimo, porque, de novo, meu pai não tinha a menor condição de bancar nada, né? Então, assim, foi algo que para mim foi maravilhoso, né? Eu ganhei o cursinho e, além disso, mais pro fim do ano, assim, do meu primeiro ano do ensino médio, um professor que eu guardo um carinho enorme até hoje, né? O professor Luiz Tavares Ladeira, para quem foi estudante do Rio Branco aí sabe quem ele é. Ele é hoje uma referência, né? Uma sumidade da língua portuguesa aí pro CACD. Mas na época ele era um jovem professor de 20 e poucos anos. E por algum motivo ele gostava muito de mim, assim, ele era coordenador do curso na época. E aí ele me ligou e me chamou para ser monitor do pessoal. E aí monitor lá, a gente ganhava uma grana como monitor, né? E eu ganhava a fortuna de R$ 8 a hora, né? E era 2 a 3 horas de monitoria que eu fazia por semana. Eram 2 ou 3 dias por semana que eu ficava 1 hora antes da aula, porque esse curso era noturno, né? Eu passei a estudar no noturno lá. E aí, assim, a aula começava tipo 6h30 da tarde, eu chegava lá 5h30 e ficava tirando dúvida dos alunos da oitava série, de 5h30 a 6h30, né? E aí eu fiquei de monitor lá do pessoal mais novo que estava estudando para o colégio militar, meio que para tirar dúvida deles, né? Eu, como fui um cara que passei, eu ficava tirando dúvida deles. E como eu me identificava mais com matemática,
eu comecei a focar na matemática e tirar dúvidas de matemática dos alunos. Tinha gente mais qualificada do que eu em português, então eu comecei a focar na matemática, que era a maior parte das dúvidas do pessoal, né? O pessoal tinha mais dificuldade em matemática na época no curso, né? E aí eu comecei de monitor lá, e esses R$ 8 a hora, pessoal, era uma coisa que fazia diferença enormemente na minha vida, porque na época, assim, às vezes o meu pai tinha condição de me dar uma mesada, às vezes não tinha, entendeu? E era uma mesada, tipo assim, eu ganhava R$ 10 por mês, entendeu? Na época era bem pouquinho, né? Era algo que ele podia me dar, né? Não tinha como. E aí eu lembro que, pô, esses R$ 8 que eu ganhava num mês, né? Era aí, poxa, R$ 24 por semana, né? Num mês dava pô, quase R$ 100, né? Quase R$ 100 aí. E esses quase R$ 100, poxa, faziam a maior diferença. Aí eu conseguia ter uma vida de um garoto normal ali, junto dos meus colegas do colégio militar. Porque no colégio militar, os alunos, boa parte são filhos de militar. Por mais que militar não seja rico, não seja alguém que ganha muita grana, um sargento do exército, sei lá, eu acho que ele devia ganhar ali 2 a 3 vezes o salário do meu pai. Entendeu? Então, assim, mesmo assim, o pessoal tinha uma certa condição que eu não tinha. E aí, ser monitor foi uma coisa que já mudou a minha vida também, porque eu conseguia viver a vida dos alunos ali, né? Que eram alunos de classe média, a maioria deles, né? Mas já era um nível muito acima do que eu vivia, né? E aí eu fiquei assim, né? Eu estudei no primeiro ano, né? Tirando dúvida do pessoal e tal. Aí quando passou pro segundo, o programa da segunda etapa do segundo ano não era um programa que o curso dava bolsa. E aí eu fiz a prova de bolsa de novo, né? E aí tem uma coisa curiosa também dessa prova de bolsa, que eu lembro que eu fiz a prova, né? Tava fazendo bem direitinho ali e tal. E aí, na hora de entregar o gabarito, eu tava, né, faltando, sei lá, 10 minutos para acabar a prova, 5 minutos, eu tava passando o gabarito, passando. De repente eu vi que pulou de um item pro outro, assim, sabe? É padrão CESP, né? Aí pulou de um item pro outro. Ué, o que aconteceu? No que eu vi, a minha prova tava com a folha colada, tava com a folha grudada, assim. No que eu abri, era tipo assim, 2 folhas de questões sem resolver. Aí eu fiquei desesperado, né? Caraca, né? Tipo assim, 2 folhas sem resolver, eu tô lascado, né? Tô perdido, né? Não sei o que eu vou fazer aqui. E aí, esses 5 minutos deu tempo de fazer uma questão e o resto tudo eu deixei em branco. E, de novo, por um milagre, eu não sei, honestamente, são coisas que eu não. É um imponderável que acontece. Eu fiquei em primeiro nessa prova também e ganhei a bolsa de 100% também. E eu lembro que eu fiquei, tipo assim, uma nota muito ridícula na frente da segunda colocada, que foi uma menina, coisa de 0,05, alguma coisa assim, que eu fiquei na frente dela. E aí eu ganhei a bolsa de novo, né? Aí eu pude fazer a bolsa, fazer o curso do segundo ano, né? E nisso, né, poxa, imagina, estudando no colégio militar e fazendo 2 anos seguidos de cursinho, eu fui me tornando muito bom, em matemática principalmente, certo? Melhorando em português, melhorando nas outras matérias, mas matemática principalmente eu fui me tornando muito bom, de verdade. Fui tomando gosto, fui crescendo na matéria e sendo monitor ainda, né, fui crescendo bastante mesmo. E aí quando eu cheguei no terceiro ano, o cursinho muito gentilmente, né, como eu já tinha sido monitor 2 anos e tal, eles falaram, não precisa fazer prova de bolsa, a gente dá o curso para você só paga os materiais, beleza. E aí eu fiz o pré-vestibular lá também, né, fiz o pré-vestibular logo no primeiro semestre, porque a UNB ela tem vestibular no meio do ano e no final do ano. No primeiro semestre eu fiz, né, e aí no meio do terceiro ano eu passei para mecatrônica, para engenharia mecatrônica. Na época era o curso da modinha, né? Porque eu pensei que eu era, pô, sou bom em exatas, né? Sou bom em exatas, gosto de matemática. O que eu posso fazer, né? Se eu fizer matemática, eu só vou ser professor, né? Eu pensava, não, então eu vou querer alguma coisa a mais da vida, né? Vou pensar em fazer engenharia mecatrônica. Beleza. E aí eu pensei em fazer o curso de mecatrônica. Mas antes teve uma questão interessante. De novo, para vocês verem como é que é a questão de Deus na nossa vida, né? Porque na época, né, entre os alunos meio nerds, assim, que gostam dessa parte e tal, né, até hoje, sempre tem aquela coisa, aquela mística, né? Poxa, vamos estudar pro IME, ITA, né? Aquela coisa toda, enfim, né? Sempre foi um sonho dos alunos mais que tem essa vontade mais de exatas, assim, de engenharia e etc. Eu pensava, né, poxa, acho que eu quero fazer, né, um IME-ITA aí quando eu estiver no terceiro ano do ensino médio. E aí uma coisa interessante, né,
é tanta história, né, que voltando um pouco, no primeiro ano do ensino médio do Colégio Militar, eu conheci o João. O João é o meu sócio na Passaraí, na empresa de inteligência artificial, né? A gente se conheceu no primeiro ano do ensino médio, ele, filho de militar, tinha vindo transferido de Recife para cá. E aí a gente se conheceu, fizemos amizade de começo, e ele falava muito em estudar pro ITA também, né? E aí a gente, né, fez essa amizade e queria estudar e tudo mais. E aí de novo um imponderável aconteceu. Por quê? Porque em Brasília só existe um curso que prepara pro ITA, né? Hoje pode ser que exista mais, eu já estou por fora, mas na época só existia um. E esse curso, ele era de um professor que tinha sido professor do curso que eu estudei por Colégio Militar. Então a diretora do curso conhecia ele e tudo mais. E aí ela fez uma carta de recomendação para ele e tal. Falou, né, super bem de mim, que eu era um bom aluno e etc. E assim, por algum motivo, que eu não sei também até hoje, teve colegas meus de colégio militar que tinham notas piores que as minhas, tinham um desempenho pior e tudo mais. E eles tiveram boas condições nesse curso. Esse curso deu bolsa e tal, para eles estudarem lá tudo mais. Mas no meu caso, não. No meu caso, a gente foi lá conversar e aí a condição que o dono deu foi uma condição, assim, ok, razoável, mas que o meu pai não tinha condição de pagar. E aí eu pensei, poxa, não dá para eu fazer, né? Eu já era... E aí eu pensei, poxa, já sou um ano adiantado da escola. Se eu passar no meio do terceiro ano, para uma engenharia na UNB, por exemplo, eu vou ser um ano e meio adiantado. Né? Um ano e meio adiantado, né? Vamos supor que eu termino a minha engenharia e depois faço um mestrado lá no ITA. Né? De repente, no momento que eu termino o meu mestrado, eu estou terminando quase junto com o pessoal da graduação do ITA. Né? Então eu pensei, pô, acho que eu vou fazer isso. E aí eu entrei para mecatrônica, na UNB. E na época era a engenharia mais concorrida, né, e tal. E eu passei super bem, assim, né? Fiz uma nota muito boa. Tava muito forte, né, muito quente nas matérias. E aí o que aconteceu? Né? Como eu fui muito bem nas provas, etc., esse cursinho que eu trabalhava, ele me convidou não somente para ser monitor do pessoal do Colégio Militar, mas para ser monitor do pessoal do PAS, desse programa seriado, né? Que era do primeiro ano, segundo e terceiro ano. Né? E aí eu virei monitor de todos, entendeu? Acho que o pessoal gostava do meu trabalho e tudo mais, era uma coisa que eu estava também crescendo lá, evoluindo, me dava bem com o pessoal, né? Adoro o pessoal até hoje, tenho várias amizades lá. Né? E aí eu virei monitor tanto da oitava série quanto dos cursos mais avançados. E aí isso foi 2005, né? O ano de 2005 ali eu finalizei como monitor lá do pessoal. E aí no ano de 2006 virou o ano, e aí eu conversei lá no curso e o curso me fez uma proposta para eu me tornar um estagiário, né? Eu me tornei estagiário do curso. E aí, como estagiário, primeiro que eu já ganhava um pouco melhor, né? Eu já ganhava ali eu até publiquei esses dias, né? Eu tenho meus primeiros contra-cheques. Eu ganhava R$ 280 por mês, certo? Como estagiário. E era 20 horas semanais. Então eu estudava na UNB, né? Fazia os meus créditos lá da mecatrônica, que é um curso bem difícil. Eu era o único do meu semestre que trabalhava junto, praticamente o único, que fazia uma jornada maior. Né? Eu acabei arrumando uns freelas lá para os meus amigos todos, para meus colegas, porque tinha um setor lá de aula particular e tal, e o pessoal dava umas horas lá de aula e ganhava uma grana, mas eu era estagiário do curso. E aí a minha incumbência era elaborar prova, fazer apostila, substituir professor, né? Se o professor tivesse um contratempo, ficasse doente, eu entrava em sala e fazia alguma atividade com os alunos e tal. E aí essa época, né, para você ver, né, essa época que me treinou, né, ali, eu fiz o meu primeiro treinamento para ser de fato um professor de matemática, né? E aí no fim de 2006, eu com 17 anos de idade, fim de 2006, eu lembro que tinha uma turma nesse cursinho à noite, no noturno, que o professor tinha tido um problema de saúde, enfim, e aí ele não poderia continuar na turma, né? E aí foi mais ou menos setembro, outubro de 2006, eu com 17 anos, né? Na época não tinha feito 18 ainda, eu peguei a minha primeira turma mesmo de matemática, né? Nesse cursinho preparatório. Era um cursinho preparatório para a EPICAR, para a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. E era uma turma que se preparava para entrar na EPICAR no primeiro ano do ensino médio. E aí foi a minha primeira turma que eu peguei, que eu dei aula para o pessoal lá. E aí, isso foi 2006, né? Isso foi 2006. E aí, 2007,
eu já me tornei professor de várias turmas desse curso. Eu comecei a corresponder, comecei a entregar, né? Comecei a fazer um bom trabalho. E eu me tornei professor de várias turmas desse curso. Comecei a pegar várias turmas, turma de paz, turma de pré-vestibular, turma de um monte de coisa a mais. E aí, assim, eu tive um colega de um outro professor que era mais velho do que eu, né? E dava aula em uma das turmas lá comigo, que eu descobri que ele era chefe dos monitores de uma escola top de Brasília, escola de altíssimo nível, era a primeira colocada assim, de Brasília na época. E aí eu soube que lá tinha monitoria, né? Tinha monitores lá. E, e assim, soube que pagava bem e tudo mais. Eu conversei com esse cara, né, que trabalhou comigo e tal. Falei com ele, né, poxa, é, tem como, né? A gente é professor junto aqui e tal, né? Pô, se você puder arrumar alguma coisa lá pra mim e tal. Ele foi super grosso comigo, falou, não, faz lá a prova. Assim, como se, né? Como se eu não fosse nada, assim, né? E não fosse colega dele, né? Não trabalhasse com ele, né? Minha competência já estava dada, né? A gente era professor junto no mesmo curso. Mas enfim, e aí ele falou, faz a prova lá. Eu peguei e falei, pô, beleza, vou fazer a prova. Né? Eu fiz a prova e fiquei em primeiro lugar na seleção de monitores. E aí eu fui selecionado para ser monitor dessa escola. Né? E aí esse professor ele era como se fosse chefe dos monitores. Né? E aí, enfim, aí eu comecei a conciliar o UNB com esse cursinho, já dando aula em várias turmas e também a monitoria nessa outra escola grande, né, que pagava melhor um pouco e tal, e aí, enfim, né, ralando muito, aquela coisa toda, né. E, enfim, aí no fim desse ano, né, eu já tinha 18, quase completando 19 anos, aí acabou o ano, e eu lembro que eu conheci nessa escola famosinha um cara que era mais velho que eu, assim, ele era monitor de matemática também. E ele era muito bom, assim, acima da média total, assim, total, né? E um monstro. E eu lembro que ele tinha uma experiência de MITA, ele já tinha dado aula em outras cidades, etc. E aí eu levei ele para conversar nesse curso, que eu dava aula para a escola militar. E aí, para tentar começar um projeto de MITA nesse curso. E assim, como eu era aficionado por matemática, o meu sonho, né, eu acho que o sonho de todo professor de matemática é dar aula para a IMITA, né, dar aula para escolas preparatórias ali do IMITA, que é o maior nível de matemática do Brasil, né, fora Olimpíadas de Matemática, eu acho que é o maior nível, né. E aí eu levei ele para a gente montar um projeto e começar um projeto legal, assim, né, em Brasília ali, de IMITA, que batesse de frente com aquela outra escola, inclusive, né, que dava lá o curso. E aí eu trouxe ele, né, para o curso para conversar, ele conversou com o dono do curso e tudo mais. E na época tinha acabado o meu período de estágio e eu estava conversando a renovação, né, e tinha tido uma ideia de que eu ia ser contratado por esse curso. E aí, na época, o curso me fez uma proposta que era muito abaixo da expectativa, era uma coisa muito abaixo mesmo, por conta de um diretor lá que, assim, ele falar pra vocês, foi um dos piores chefes que eu já tive, um dos piores mesmo, na minha vida. E foi uma benção, cara, foi uma benção ter um chefe ruim de começo, porque isso me motivou muito a crescer na vida, a estudar e tal, e eu acho que, de novo, né, a vida guia a gente nas coisas, né, Deus vai guiando a gente e coisas boas e coisas ruins acontecem, parece que com uma finalidade, né, porque na época, ser professor era só o que eu pensava, era a minha realidade, eu não pensava em uma coisa, né, a mais, assim, né, nossa, quero ser juiz, promotor, não sei o que, era uma coisa muito longe da minha realidade. Eu não tinha ninguém na minha família que era assim, entendeu? Eu quero ser, pô, consultor do Senado, eu nem sabia que existia essa carreira, não sabia nada, né? Eu não pensava em fazer concurso público, não pensava em nada, eu pensava em ser professor, entendeu? E comecei a crescer como professor, e aí aconteceu isso. Enfim, aí eu tive uma briga com ele por conta desse salário e tal. Acabou que o meu salário foi um pouco reajustado. Mas ele me tirou das turmas de MITA. E era o meu sonho. Era o meu sonho e eu não pude concretizar esse sonho. Inclusive, até hoje, né, eu não concretizei esse sonho. Eu nunca fui professor de uma turma de MITA. Né? Eu talvez tenha substituído, né, um ou outro professor que faltou, sei lá, umas 2, 3 vezes na vida só. Enquanto eu trabalhava nesse curso.
né? E isso foi uma coisa que me deixou profundamente triste, decepcionado na época, né? Porque eu era um professor jovem, eu sabia que eu estava fazendo um bom trabalho, sabia que eu estava crescendo, mas foi algo que assim, eu não tinha como fazer nada. E foi uma coisa que bateu muito, muito sério em mim. E eu lembro que eu tinha tido uma reunião nesse curso. É um curso que eu amo, tá? Mas eu tive esse problema, né? Acho que é uma coisa normal. E aí eu tive uma reunião nesse curso uma vez e lá que foi discutida essas questões salariais e tal. Enfim, foi uma reunião super chata, um negócio muito desagradável. E eu lembro que eu saí de lá muito decepcionado. Eu subi para pegar o meu ônibus lá e na época eu pegava fácil, entre 4 e 6 ônibus por dia, porque né, eu tinha que ir para o UNB, tinha que ir para essas duas escolas e tal, então assim, era bem corrido mesmo. Né? Eu subi para pegar o meu ônibus e eu falei assim, cara, eu não posso depender de aula para viver. Eu não posso. Eu amo dar aula, mas se eu continuar passando esse tipo de sacanagem, eu vou desgostar de dar aula, entendeu? Porque é uma coisa que não importa o mérito seu, não importa o que você faça bem, né? O que importa é, tipo assim, você às vezes querer se sujeitar a certas condições que não são justas, né? E aí eu pensei, cara, isso aí não é legal, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí isso foi ali em dezembro de 2007, tá? E aí eu lembro que eu cheguei em casa e tinha um jornal lá do meu pai, foi alguma coisa assim, eu lembro que eu vi no jornal, edital da CGU, Controladoria Geral da União, nível médio. Nível médio. E eu lembro que pagava, pô, sei lá, era R$ 3.300 o salário inicial. E na época era uma fortuna isso pra mim. Eu me ralava inteiro dando aula ali à noite, final de semana e tal, e eu ganhava R$ 1.500 na melhor das hipóteses, somando as duas escolas. Entendeu? E aí eu pensei, poxa, eu acho que eu vou fazer isso então. E aí eu conversei com o João, lembra do João? Que foi meu sócio na Passaraí e tal, eu conversei com ele. Ele morava perto da minha casa, a gente vivia junto, né? Fazia um monte de coisa junto. E o João era professor de inglês. Ele era professor de inglês na época, ele também estava, né, pelos motivos dele, um pouco decepcionado lá com o curso de inglês, etc. Procurando alguma coisa nova para fazer, né? Assim, ele vai falar muito melhor da história dele do que eu, né? Enfim. E aí a gente na época conversou e falou, vamos estudar para esse concurso? Bora, vamos estudar. E era dezembro, a UNB tinha acabado de entrar de férias, né? E aí a gente falou, não, vamos parar a vida e vamos estudar para esse negócio. Era um edital que tinha saído 3 meses até a prova. Eu nunca tinha visto nada de direito constitucional, administrativo, nada dessas coisas. Né? E a gente, né, eu peguei minhas economias lá, me matriculei num cursinho para concurso que tinha em Brasília na época grande, que já fechou as portas, mas na época ele era grande. Conheci, inclusive, vários professores nesse cursinho que eu fui aluno deles e depois eles se tornaram meus colegas e tal, enfim, nos cursos de Brasília. Mas isso vai ficar para depois, esse papo, né? E aí, eu parei a vida, né? Falei com ele, não, vamos estudar, né? E eu tinha acabado de ver, né, o esquema, a condição de comprar o meu primeiro carro, né? Enquanto os meus colegas, pô, a maioria, todos praticamente, né? Eu não conheci nenhum que comprou o próprio carro na UNB, né? Os meus colegas, praticamente todos os pais deram um carro, né? Às vezes um carro humilde, popular e tal, mas deram o carro. Eu não, né? Eu tive que comprar o meu carro. Eu, com o meu saláriozinho lá de professor, de monitor e tal, as minhas economias, eu lembro que eu comprei um Gol Special, 2000 o ano dele, e eu lembro que esse Gol foi R$ 13.000, algo assim, e eu dei uma entrada de uns 5.000, e esses 5.000 foi a minha avó, costureira, lá do Sara Kubitschek. Ela estava se aposentando na época, e ela ganhou, no ato da aposentadoria, né, deve ter sido alguma indenização, ela ganhou uns R$ 3.000 nessa época. E ela me deu esses R$ 3.000. Ela falou, olha, eu tô vendo que você tá ralando, tá pegando uma cacetada de ônibus por dia e tal, é o que eu tenho para te ajudar. E a minha avó me deu esses R$ 3.000. E é isso, eu comecei a minha vida assim, né, 18 anos ali, com R$ 3.000 que a minha avó me deu. Eu não tinha nada, certo? Nada. Tinha os R$ 3.000 que a minha avó me deu, e eu consegui juntar ali com as minhas aulinhas mais uns 2.000. Eu dei uns 5.000 de entrada ali,
e financei o resto. Eu financei no carnê, 36 meses, carnê do Banco Real, né? Já nem existe o banco mais. Eu financei no carnê de 36 meses. E aí, né, eu tinha o meu carrinho lá e tal, suado, ia pra cima e pra baixo e comecei a estudar para a prova da CGU. Eu lembro que a nossa rotina era o seguinte, né? Como a gente tava de férias, eu não tava dando aula nem nada, né? O cursinho tava de férias também, mas eu era estagiário, né? Eu tinha que cumprir as minhas horas. Eram 20 horas semanais. Eu lembro que eu tava fazendo uma matéria no curso de verão da UNB, ia de 10 a meio-dia. Eu voltava para casa, almoçava, ia pro cursinho à tarde. Eu ficava de 2 a 6 no cursinho, fazendo apostila, né? Escrevendo uma apostila nova lá e tal, na época. E aí eu saía às 6 da tarde, ia para o cursinho para concurso à noite, presencial, né? Porque nem existia online. Né? E aí eu estudava até 10h45, 10h30, 10h45. A gente saía do cursinho, ia para casa desse meu amigo e a gente estudava junto até 1h30 da manhã, 2 horas, por aí, da manhã. Direto. Todo dia. Todo dia, todo dia, certo? Inclusive final de semana, feriado, tudo, tudo. Às vezes no final de semana tinha aula o dia inteiro, tinha aula manhã e tarde, ou às vezes manhã, tarde e noite. A gente saía de lá, ia para casa dele e estudava até 1h da manhã. Todo dia, certo? Todo dia. E aí, devido a isso, esse rala todo aí, nós dois passamos no concurso da CGU, certo? Ele passou um pouco mais pra frente de mim, o João. Foi chamado na primeira turma, eu fui chamado na segunda turma. E aí eu tomei posse na CGU no dia 10 de novembro de 2008, certo? O edital saiu no fim de 2007, eu fiz a prova ali perto de março de 2008, certo? Mas aí demorou para eu ser chamado até novembro de 2008, de março a novembro, para eu ser chamado. E aí o que aconteceu, né? Eu fiz a prova e depois voltou o ano letivo e eu continuei pegando as minhas turmas, né? Nos cursinhos lá. Eu não estava na turma de Mita, mas eu estava nas outras turmas. Eu segui pegando aula em outras turmas. E aí, esse colega meu, lá da escola top, que eu tinha levado para os projetos de Mita, ele conseguiu uma oportunidade de dar aula para concurso. E ele começou a dar aula em cursos para concurso. E na época, o curso para concurso era outra realidade, totalmente diferente da realidade que a gente vivia em escola e cursinho. Assim, as cifras eram astronômicas, eles ganhavam 10 vezes mais do que ganhava um professor de pré-vestibular, um professor de escola. Na época era uma coisa absurda, surreal. Assim. E aí ele começou a dar aula para concurso e ele falou assim, Fábio, eu tô indo embora, tô indo dar aula para concurso. E eu dou aula em outra escola aqui, que é a maior de Brasília, de pré-vestibular, na época era gigantesca, tinha várias unidades em Brasília. E eu tô indicando você para ficar no meu lugar. Beleza? Beleza. Primeiro semestre de 2008, eu entrei, né, nessa escola que era a maior escola de concurso, de concurso não, de pré-vestibular, o maior pré-vestibular de Brasília. Era um pré-vestibular popular, não era o melhor de todos, mas era o maior. Né? E eu já cheguei pegando 11 turmas, eu lembro. Né? E nisso aí eu já tinha mais de 1.000, 2.000 alunos, facilmente. E aí já comecei nessa roda viva. Esse curso foi uma escola para mim absurda, porque eu passei por tudo quanto é situação diferente, turmas de centenas e centenas de alunos, eu tendo que lidar, ter jogo de cintura ali com um monte de gente, um moleque de 19 anos, né? Então assim, foi algo realmente que foi um aprendizado assim super intenso. Eu dei aula no primeiro semestre de 2008 lá. E aí, não tinha perspectiva de ser chamado na CGU nem nada, né? Dei aula no primeiro semestre de 2008 lá e segui estudando a mecatrônica. Aí eu soube que a CGU tinha um plano de chamar no segundo semestre. E eu falei, pô, já que tem um plano de chamar, tava meio que certo assim e tal, tava numa posição boa para ser chamado. Eu tranquei a UNB, né? Porque se eu entrasse no curso de formação, o curso de formação era 2 meses de aula e eu ia perder o semestre, entendeu? Eu tranquei o semestre e aí, beleza, peguei aquele meio de ano ali, aquelas férias de meio de ano. E aí um professor, um colega de um dos cursos desse, ele me chamou para dar aula em outra escola, numa escola boa aqui de Brasília e tal, uma escola bacana. Aí eu comecei a dar aula nessa escola à noite também e saí da escola grandona, de milhares de alunos, né? Porque ela pagava muito pouco mesmo, né? Era uma escola bem popular, zona, pagava muito pouco. Eu fui para essa escola maior e segui na anterior de escola militar, né?
E aí segui nas duas e, sei lá, eu lembro que eu dei aula lá um mês, mais ou menos. E na sequência, né, eu tinha um professor que era colega meu, que ele tinha até me dado aula antes. E ele era coordenador de uma escola grandona aqui de Brasília, das melhores, assim. Escola mesmo, não é cursinho para vestibular, não, escola, escola. E aí, ele me chamou para conversar. Ele falou, Fábio, pintou uma urgência aqui, uma emergência. Eu sei que você tá com a UNB trancada, então você tá com dia livre, né, e tal. E aí um dos professores aqui, um dos colegas aqui, ele foi, né, ele passou a noite corrigindo prova e tal, e depois no outro dia foi fazer uma trilha, ele apagou em cima da bicicleta, caiu e rachou a cara no meio, enfim. E ele tá no hospital, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ficar 2 meses fora. E aí, cara, ele vai ficar de atestado. Eu não conheço ninguém em Brasília que tá com uma grade disponível para pegar a, a- as aulas desse cara, a não ser você, porque você tá com as manhãs todas livres, você trancou o UNB. E aí eu falei pra ele, não, beleza, vamos conversar. E aí, no outro dia eu fui conversar com o diretor dessa escola grande. Ele falou assim, cara, você consegue, poxa, segurar a ponta nas turmas aqui, fazer esse favor pra gente e tal? Não, consigo, beleza, e foi. Né? E eu lembro que trabalhar nessa escola, eu trabalhei lá 1 mês e meio, a 2 meses, logo depois a CGU chamou. Mas foi um dos maiores presentes da minha vida. Um dos maiores presentes, de verdade. Porque lembra o moleque pobre, lascado, né, que chegou numa escola boa pela primeira vez? E pela primeira vez eu vi professores bons, professores tops. E eu era literalmente fã dessa galera, fã desses caras. Né? Esses caras que me formaram, assim, que me deram uma outra perspectiva de vida. Né? Eu era fã deles. E aí eu me vi, né, ali próximo de fazer 20 anos de idade, ainda com 19. Eu me vi entrando num primeiro dia de aula ali, numa sala dos professores, só com os meus ídolos, assim. Só com pessoas que eu tinha a maior consideração, né? E eu ali como um par deles, super jovem e tal. E foi uma coisa, foi um presente pra mim, de verdade. Eu não esqueço até hoje da cena de eu entrando nessa sala dos professores e vendo essa galera que eu tanto admirava. E o coordenador de matemática desse curso, ele era um cara que tinha sido meu professor, mas ele tinha sido meu professor lá na oitava série. E ele me viu chegando, ele me conheceu pelo nome, porque ele sabia que eu era bom em matemática. E ele falou pra mim assim, eu sabia que um dia eu ia te encontrar aqui. Isso, por só de falar isso eu me arrepio, assim. É uma coisa que pra mim foi um presente de Deus, de verdade, ter trabalhado ali. Foi como se Deus estivesse me dizendo assim, olha Fábio, você tem condição de ser um professor excelente. Você tem condição de ser um cara que vai alcançar o alto nível como professor. Mas eu não te quero aqui. Eu te quero em outra coisa. Entendeu? E foi essa mensagem que eu entendi. Que logo depois eu fui chamado na CGU. E aí eu ainda fiquei na dúvida, porque nessa escola eu ganhava muito bem. Mas eu era um mero tapa-buraco, né? O outro professor ia voltar e tudo mais. Então, assim, nem tinha como eu ficar, não era uma coisa garantida. Né? E aí na CGU eu ia ganhar mais ou menos a mesma coisa, só que com a diferença da estabilidade e tudo mais, aquela coisa que vocês já sabem, né? E aí eu tomei posse na CGU, comecei a trabalhar na CGU. Na sequência, veio uma série de problemas pessoais. O meu pai, ele teve um problema de saúde muito sério, ele ficou cego um tempo. Quando ele ficou cego, acho que foi o pior dia da minha vida, assim. Porque eu fiquei desesperado, né? Desesperado, assim, não sabia o que fazer, ia sustentar a casa sozinho, e eu era um mero professor de matemática e tal. Esses problemas de saúde aconteceu mais ou menos na época que eu estava nessa escola top, mas assim, era uma coisa muito incerta, sabe? Eu não sabia muito bem o que fazer, eu não tinha tomado posse na CGU ainda, nessa época. E aí aconteceu tudo isso, foi um desespero, assim, uma coisa muito louca. E, e aí depois eu tomei posse e o meu pai começou a recuperar a visão. Foi uma coisa que meio que passou o susto ali. Mas depois eu me vi num escritório, né? Lendo o processo o dia inteiro. E eu era um cara, porque eu não parava, né? Literalmente não parava. Eu vivia correndo, andando para um lado e para o outro, dando um monte de aula e tal. E aí eu não percebi. Quando eu percebi, eu vi que eu estava num quadro de depressão. Eu estava sentindo, na verdade, dores pelo corpo e tal. Depois, muito recentemente, eu soube que isso é sintoma de estresse pós-traumático, na verdade, né? Não é bem depressão. Mas que tem sintomas muito parecidos.
E aí eu comecei a achar que eu estava doente, que eu tinha alguma doença, alguma coisa, enfim, né? E eu passei maus bocados nisso, eu fiquei uns 2 anos com esse problema. E aí acabou que como eu estava trabalhando na CGU, era diurno, né? Era manhã e tarde que trabalhava, né? E, e aí esse manhã e tarde, ele... Deixa eu só ver aqui a duração do vídeo, pessoal, que tá... É uma história muito longa. Era manhã e tarde a CGU. E aí à noite eu tava pegando, eu mudei para matemática na UNB, né? Eu larguei a mecatrônica, né? Eu fiz 6 semestres da mecatrônica, né? Tive que trancar aquele semestre e depois ao voltar eu acabei fazendo vestibular de novo e mudando para matemática, porque matemática tinha noturno, né? Mecatrônica não tinha. Se eu fosse seguir na mecatrônica eu ia demorar muito tempo para me formar, porque a CGU era diurno, né? E aí, enfim, eu comecei a ganhar bem no meio do curso. E aí isso fazia uma diferença grande lá em casa, né? Ganhar bem assim, eu ganhava R$ 3.300, não era, né? Nossa, que salário absurdo, mas pra minha realidade, gente, vocês não estão entendendo. R$ 3.300 na época, eu ganhava o melhor salário da minha família já. Entendeu? Essa que é a parada. Eu já ganhava o melhor salário da minha família. E aí a gente conseguiu, né, vender o apartamento lá, que eu morava com os meus pais, a gente mudou para um bairro melhor, eu fiz o financiamento no meu nome na época. E aí, enfim, a gente se mudou, meu pai me ajudando a pagar as prestações lá e tal. E aí a gente mudou para um bairro melhor, mais perto da UNB e tudo mais. A vida melhorou um tanto, né? Tipo, é como se a renda lá de casa mais do que dobrasse, né? Porque tinha só o salário do meu pai antes, aí depois teve o meu. E eu ainda consegui fazer esse financiamento e tal, e aí deu certo, né? E aí eu mudei, aí a gente passou. Eu passei esses 2 anos, assim, sofrendo um pouco com essa questão da depressão e aí eu me formei na matemática, né? Me formei na matemática no meio de 2010. E aí assim, formei no meio de 2010, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou parar o vídeo um pouquinho aqui, vou continuar na sequência, tá? Só pra não ficar muito grande.